Em 2014, o número de denúncias sobre exploração sexual de menores no Brasil caiu, mas mesmo assim ainda é alto. Só o Disque 100 recebeu 5.410 denúncias. O programa Artigo 5º começa agora e vai mostrar o que caracteriza o agenciamento sexual e quais são as consequências legais para esse tipo de ação. O artigo 5º determina que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aqui no estúdio da TV Justiça, eu recebo Ricardo Vasconcelos, advogado criminalista. E recebo também Maurício Albernaz Golebiowski, secretário-geral da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB-DF. Eles vão nos ajudar a entender o que leva alguém a agenciar sexualmente outra pessoa e quando isso se torna um crime. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Maurício, gostaria que o senhor começasse pelo básico. O que caracteriza o agenciamento sexual? Bom, agenciamento é o ato pelo qual alguém, ele se põe como um intermediário para que uma outra pessoa possa ter ato sexual com um terceiro, Doutor Ricardo, isso é considerado crime? Como prevê no artigo 5º, essa pessoa pode perder a liberdade? Sim, o agenciamento sexual, é aquela pessoa que ela acaba introduzindo a outra pessoa, não por vontade própria, na prostituição. Então, isso é um crime gravíssimo, que tem penas de 4 a 10 anos de reclusão, porque é muito grave você estar introduzindo a pessoa no mundo da prostituição. E um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas no ano passado mostrou uma triste realidade. 1 em cada 10 meninas no mundo sofreram abuso sexual. Este é o maior estudo realizado até agora sobre violência infantil e inclui dados de 190 países. Aproximadamente 120 milhões de meninas no mundo já foram estupradas ou vítimas de abusos sexuais antes de completar 20 anos. A pesquisa mostra que a violência contra as crianças está presente em todos os países e acontece em diferentes culturas, etnias e classes sociais. O estudo mostra ainda que a violência sexual contra crianças e adolescentes pode, a longo prazo, causar sérios danos ao desenvolvimento físico, psicológico e social das vítimas. Pode ainda gerar comportamentos autodestrutivos, como bulimia, anorexia, pânico e pesadelos. O estudo ainda faz recomendações de políticas públicas e ações de enfrentamento que devem ser seguidos pelos países que fazem parte da pesquisa. E ressalta ainda que o combate à violência é um dever de todos, família, sociedade e Estado. No Brasil, apesar de uma queda de 15% nas denúncias de abuso contra crianças e adolescentes entre os anos de 2012 e 2013, ainda registra uma média de 87 queixas desse tipo por dia. É preciso que haja, além da mudança nos sistemas jurídicos desses países, todas essas regiões, que haja uma capacidade do Poder Executivo de implementar a legislação, de fazer com que as penalidades contra aqueles que cometem abuso e violência contra as crianças sejam mais rigorosas e, ao longo do tempo, as novas gerações possam ter uma visão mais fraterna, mais harmônica na relação entre gêneros. Doutor Ricardo, o fato de ter mais informação, de ter mais divulgação sobre esse tema estimula as denúncias? Estimula, porque o fato hoje em dia da própria internet facilita a comunicação global e, no caso, por exemplo, crimes como o aliciamento e o rufianismo são crimes difíceis de você tipificar se não houver uma testemunha. Se eu tenho um vídeo gravando esse ato de aliciamento, fica muito mais fácil de se caracterizar e de punir esse cidadão. Doutor Maurício, além da violência sexual, que acontece muito dentro da própria casa, também acontece a exploração. Recentemente, no interior de Goiás, um casal foi preso, acusado de aliciar os filhos de 5 a 14 anos, e um irmão de 17 foi apreendido, acusado de participar dessa exploração. É ainda mais grave quando acontece dentro da própria família? De fato, é mais grave, e no próprio texto do Código Penal existe um termo que versa sobre facilitação, sobre facilitar. E por interpretação, esse caso, por exemplo, poderia estar inserido aí. Aquele que detém a guarda mesmo sendo pais biológicos, ou mesmo aquele que detém a guarda legal, tem um dever de proteger a criança e o adolescente, de promover todos aqueles direitos elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aquele que detém essa prerrogativa de proteção proporciona
ou insere na exploração sexual essa criança ou esse adolescente, de fato tem um agravante sim, que vai até de metade da pena que for aplicada. Doutor Ricardo, agora muitas vezes os pais, eles não lucram diretamente com isso, mas eles são coniventes e sabem. Aí, nesse caso, eles também são punidos? Também são punidos. Aquela pessoa que indiretamente ela auxilia o aliciamento, mesmo que ela não obtenha vantagem econômica nem nada, o legislador teve todo o cuidado de poder tipificar esse fato. E ele entra também como é um fato de uma situação de pessoas que estão sendo aliciadas, ou seja, vale repetir, iniciadas à força numa prostituição, ele entra na mesma pena daquela pessoa que alicia. Doutor Maurício, outro grave problema é a exploração sexual de menores nas rodovias brasileiras. Recentemente, a Polícia Rodoviária Federal fez um levantamento e encontrou 1.969 pontos considerados vulneráveis para esse tipo de atividade. O que o Estado tem feito para coibir a presença dos menores nesses lugares? Bom, como se trata da prática de crime em estradas e rodovias federais, né, muitas vezes até mesmo estaduais, isso cabe à Polícia Rodoviária Federal fazer esse acompanhamento, né, ela que tem essa jurisdição sobre as estradas. E esse trabalho vem sendo feito ao longo dos anos, né, só que o que acontece? Na verdade, o que tem que ser feito é uma periodicidade maior nessas fiscalizações, né, e em consequência disso, a partir do momento que se alcança esses aliciadores, essas pessoas que praticam esses crimes, ter um rigor maior da aplicação da pena que está no Código Penal. Pois é, qual é a punição para quem paga para ter sexo com crianças? Bom, se for menor de 14 anos, existe uma presunção de vulnerabilidade no próprio crime. Então, é estupro de vulnerável. A pena vai de mínimo de 8 a 15 anos de reclusão. E se for acima de 14 anos? Sendo acima de 14 anos, ela vai estar inserida em outro tipo penal, cuja previsão legal é de mínimo de 4 até 10 anos de reclusão. Doutor Ricardo, e qual é a punição para quem permite que isso aconteça no seu estabelecimento comercial? Olha, existem diferenças. Aquela pessoa que permite o aliciamento da pessoa dentro da casa dela, mesmo que não obtenha vantagem nenhuma, mas permite, facilita esse fato, responde pelo aliciamento na mesma pena de 4 a 10 anos. E também, se ela tiver um estabelecimento, seja comercial que for, ela perde a licença dela por esse fato. Isso é no caso do aliciamento, mas no caso de prostituição, aquela pessoa que mantém uma casa de prostituição, né, já diferenciando um pouco os tipos penais, é do 229 do Código Penal. Essa pessoa, ela também perde a licença daquela casa de funcionamento e ela responde por isso, por manutenção de uma casa de prostituição. Agora, no caso, usando essa pesquisa feita pela Polícia Rodoviária Federal, alguém que tem um posto de combustível na estrada, por exemplo, e permite que isso aconteça lá, ele pode perder a licença, então? Pode perder a licença. Nesse caso, eu estou falando, não, é a diferenciação entre uma casa de prostituição de um local onde há aliciamento. O código foi bem específico, o legislador foi feliz nesse aspecto de diferenciar isso para evitar que houvesse impunidade numa situação como essa. E isso independente dele receber ou não algum valor financeiro por isso, né? Exato, e a pena é bem alta, pode chegar a 10 anos de cadeia. Muitas vezes a questão do envolvimento da questão do recebimento de recursos em troca desse crime incide muitas vezes também na acumulação da pena de multa, acrescida já a pena de reclusão. É bom, então, os donos dos estabelecimentos ficarem bem atentos, né? Isso. Exato. Hoje nós temos uma pergunta feita por um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. A exploração sexual de crianças e vulneráveis é considerado crime hediondo? Doutor Maurício, uma lei de 2014 passou a considerar a exploração sexual de menores como crime hediondo, não é mesmo? Exato. Foi sancionado no passado pela presidente uma lei em que esse tipo de crime é considerado hediondo. O que significa dizer? Que há um endurecimento na progressão das penas, né? Então, essas penas necessariamente se iniciam no regime fechado e tem uma progressão menos benéfica para quem pratica esse tipo de crime. E esse endurecimento na pena vale também para quem comete crime contra pessoas consideradas vulneráveis?
principalmente, né? E o vulnerável é aquele que é menor de 14 anos e aquele que tem enfermidade ou alguma doença mental que, né, não proporciona que ele tenha um discernimento sobre o ato que ele está praticando. Então, isso também está inserido aí. Doutor Ricardo, e para que essa pena seja endurecida, seja considerada como um crime hediondo, é preciso ter o ato sexual propriamente dito ou basta ter algum ato com característica libidinosa? Não. A modificação que ocorreu no Código Penal, na legislação dos crimes sexuais em 2009, colocou qualquer ato que tenha conotação sexual como estupro. O estupro hoje engloba toda a situação dos atos libidinosos e atos considerados lascivos. Então não tem desculpa, né? Não basta dizer nada porque vai ser punido. Exatamente. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º, que hoje trata de agenciamento sexual. Sobre esse tema, eu converso com Maurício Albernaz Golebiowski, secretário-geral da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB-DF, e com Ricardo Vasconcelos, advogado criminalista. E nós já falamos aqui que é crime explorar um menor sexualmente, mas e no caso de quem agencia maiores de idade? Veja mais uma pergunta feita nas ruas. Eu gostaria de saber como o cafetão é penalizado. Doutor Maurício, qual é a punição para quem ganha vida explorando outras pessoas sexualmente? Bom, a pena para esse tipo de crime de agenciamento ou de aliciamento está inserida no Código Penal em seu artigo 230, e a pena vai de 1 a 4 anos. Né? E caso haja o recebimento de vantagem, ainda é combinada a pena de multa juntamente com a pena de detenção. Nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador. Vamos conferir. Eu gostaria de saber se um cafetão preso em flagrante, ele pode pagar fiança e sair? Doutor Ricardo, esse crime é inafiançável ou pode pagar fiança e sair? Não, no caso, como o próprio doutor Maurício informou, a pena é de 1 a 4 anos estaria em curso nos benefícios que podem ser afiançáveis. E como esse crime é comprovado, doutor? Já que muitas vezes a pessoa que é explorada tem medo de denunciar e ser prejudicada ainda mais. Para eu poder caracterizar esse fato, eu preciso visualizar. Não é muito fácil de eu caracterizar tanto o aliciamento sexual quanto o rufianismo. Eu tenho que ter a testemunha disso. E, como dito, a parte de internet, de vídeos e de possibilidade de se verificar por sites que fazem esse aliciamento e também o rufianismo, né? Você tem como hoje caracterizar muito mais fácil e punir essas pessoas. E a própria palavra da vítima também é levada em consideração, doutor Maurício? Tem um peso muito grande? Tem sim. A partir da instrução criminal que vai ser feita nesse momento, as partes serão ouvidas, né? E aí a vítima, nesse caso, apesar de muitas vezes estar sendo beneficiada pela prática da prostituição, os relatos que serão feitos serão muito importantes para a condenação dessa pessoa que pratica o ato criminoso de rufianismo. No caso de crianças, quando elas estão sendo exploradas pelos próprios pais, por exemplo, elas são retiradas de casa? Isso é uma questão extremamente grave, né? Porque, como eu já havia dito, os pais são aqueles que detêm a guarda, né? Que deveriam estar cuidando dos filhos, né? E os colocam numa situação de vulnerabilidade muito grande. E isso é um dos motivos que enseja, inclusive, a perda do poder familiar. Né? E a perda do poder familiar, naturalmente, há o cessamento do convívio dessas crianças ou desse adolescente com os pais. E você, o que acha de quem agencia sexualmente outras pessoas? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. Tá pondo ela para vender seu corpo, eu acho muito errado isso, né? Depende, né? Se ela estiver de acordo, eu não vejo problema, é uma profissão também, como qualquer outra. Eu acho que ela que deveria se dar valor, não se vender para um cafetão. Ele está ganhando vantagem sobre outra pessoa, não é isso? Tirando dinheiro de uma forma ilícita, eu acho. É lógico que deve ser penalizado. Ninguém deve ser obrigado, ninguém deve obrigar ninguém a fazer o que não quer. Cafetão está fazendo o que a pessoa não quer.
Doutor Ricardo, a gente vem falando aqui na questão do agenciamento, do aliciamento, mas e quando a própria pessoa quer, como disse o entrevistado? Aí é crime ou o homem e a mulher que desejam se prostituir podem fazê-lo? A prostituição, ela em si, pela vontade própria, não é crime. O que é crime, por exemplo, e aí pode ser até um ato imoral, ilícito e tal, mas não chega nem a ser um crime em si, é a pessoa ficar se expondo publicamente, seminua ou nua. Isso seria um atentado violento ao pudor, assim, certo? Mas a caracterização em si é muito difícil, porque o direito penal, ele priva para poder punir aquelas situações mais graves. Isso seria basicamente pela adequação social, né? Uma situação imoral, certo? Então a prostituição, ela não é crime. A pessoa vender o próprio corpo porque quer, isso não é delito. Doutor Maurício, como é vista essa questão de anunciar o corpo, por exemplo? Porque a gente vê em jornais classificados, muitas vezes aparecem ali maquiados como se fossem massagistas, mas isso pode ou não pode? Até com base no que o doutor Ricardo acabou de dizer, endossando, o ato da pessoa se prostituir não é crime, dela vender o corpo, né, em troca de vantagem econômica, muitas alegam a sua própria sobrevivência, então isso não é crime. Portanto, o anúncio que é feito pelas próprias em jornais não é crime. Agora, se tiver a figura de um rufião no anúncio, aí sim já configura um crime por parte de quem o pratica. Agora, por exemplo, isso aí é bom a gente deixar bem claro que não é crime anunciar desde que seja um maior de idade. Se tem, por exemplo, um site que mostra fotos, alguma coisa, se tiver criança, aí é crime. Aí é crime. Aí é crime e aí está sujeito às penalidades da lei. E são bem rígidas, né? Então, ou seja, a partir do momento que um site utiliza menores de idade, ou seja, abaixo, menores de 18 anos, expondo o corpo, enfim, e está inserido realmente no tipo bem gravoso desse tipo de crime, né? Então, também as penas serão bem duras a quem faz isso. Doutor Ricardo, dados das Nações Unidas mostram que 80% das mulheres traficadas são exploradas sexualmente. Muitas são atraídas por propostas de emprego. Que tipo de cuidado se deve ter para evitar cair numa cilada? Olha, nesse caso, aquela pessoa que busca, por exemplo, um emprego no exterior com uma vantagem econômica boa, tem que verificar, primeiro, aquela agência de turismo, ela tem algum CNPJ, se ela tem inscrição na junta comercial, se aquelas pessoas são confiáveis, o nome daquela pessoa que está procurando por ela, você verificar. Parece um cuidado excessivo, mas não é. Isso evita o tráfico internacional. Você verificar se aquela pessoa tem passagem na polícia, verificar se aquelas pessoas elas já não têm algum problema com a Polícia Federal em relação à entrada no país, certo? Se passaporte legal e tudo mais. E se de fato existe aquela agência, verificar, porque a internet hoje você é possível entrar inclusive no endereço da suposta empresa, de verdade. Ver se existe, ver se tem o telefone. Então, esses cuidados prévios, né? Bom, estou vendo essa empresa confiável e tudo mais, veja bem que isso ainda não evita que haja esse problema, mas dificulta e te protege de uma situação que possa ser um problema futuro, até um possível tráfico internacional de pessoas. Doutor Maurício, agora outro problema comum também é as pessoas buscarem menores em localidades normalmente mais humildes para levar com a promessa de estudar, de tomar conta, de tratar como um filho ou de conseguir um trabalho dentro de casa. Como é que os pais devem proceder quando aparece uma oferta dessa? Deve ter muito cuidado também antes de entregar o filho para terceiros? Na verdade, como se trata até de uma opinião pautada na lei, eu acho que a minha opinião está um pouco rígida, do ponto de vista de que houve uma mudança de cultura, mudança de paradigma na sociedade. Há muitos anos atrás, o que se fazia? Viam pessoas mais abastadas e no interior, com pessoas de condição financeira não privilegiada, pedindo os filhos para criar exatamente incluídos na situação. O que ocorre hoje?
Diante de todo esse aumento desses casos de abuso, de exploração sexual de crianças e adolescentes, o conselho, na verdade, é no sentido de que os pais não os façam. Né? Porque imagina um estranho procurar a família para se propondo a criar o filho. Primeiro que a guarda está com os pais biológicos, considerando essa situação. E essas pessoas não poderiam estar com a guarda senão por meio de um pedido judicial. Então, parte já daí. Então, que os pais, eles neguem essa situação, né? Eles não se deixem levar para essa situação, porque na maioria das vezes a finalidade, infelizmente, é a exploração sexual. E ainda hoje isso acontece muito, né? Ainda hoje acontece muito, apesar da evolução e do acompanhamento das autoridades, né? Das leis que têm se aperfeiçoado no sentido de punir esse tipo de crime, mas eu acho que nessa situação a melhor atitude é mesmo a precaução. Doutor Ricardo, e quem sabe de algum caso como esse acontecendo, pode denunciar de forma anônima? Sim, o que ocorre por decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal, a denúncia anônima, se ela é baseada e colocada, a polícia investigando e tendo novas provas que lidem com ela, né, corroboram no mesmo sentido, aquela pessoa é preservada, nunca que a pessoa vai saber a fonte, ela é protegida e isso pode levar à elucidação de vários crimes. A denúncia anônima é muito importante e principalmente hoje em dia que nós temos a possibilidade de gravação, de vídeos e tudo mais, facilita muito esse aspecto. Então, a gente, no caso que trabalha com a área criminal, até para sua própria proteção, quando você se vê ameaçado em alguma coisa, ou liga um gravador no seu celular, ou filma, se possível, né? Que isso pode se gerar, inclusive, uma prova da sua inocência ou de condenação da outra pessoa. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês o que pode ser feito, o que precisa ser feito para evitar a exploração sexual. Doutor Maurício. A exploração sexual, ela tem um cunho, uma raiz em aspectos sociais, primeiramente, né? Aspectos sociais e aspectos culturais. Os culturais estão sendo modificados à medida que a lei evolui, que a aplicação de penas mais gravosas, mais firmes e endurecidas, né? Em relação a essas práticas. E, principalmente, é aquilo que a Constituição mesmo diz, que é dever do Estado, da sociedade e da família, o cuidado, né, com as crianças e adolescentes, na garantia dos direitos, e passa necessariamente por políticas sociais e de Estado mais efetivas, no sentido de melhorar a qualidade da educação, melhorar acesso ao lazer a essas crianças e adolescentes, melhorar também a questão das perspectivas de futuro desses jovens, né, e do primeiro emprego. Então, é uma série de fatores que compõem isso aí. E para o senhor, doutor Ricardo? Na verdade, os fatos, eles se somam. Nós temos que o Estado tem o dever de garantir a proteção, tanto não só o Estado, como a família, o cidadão. Todos nós temos o dever de proteger nossos menores e aqueles vulneráveis, né? Mas o Estado, principalmente, tem a obrigação de dar ensino, educação de qualidade, porque o que tira a criança das ruas não é só o policiamento ostensivo. Quem tira a criança desse caminho da prostituição é a educação, é o lazer, é você dar ocupação a essa criança, e ocupação no sentido de diversão, porque a criança, né, ela tem que curtir a vida dela e aprender. De fato, a educação é muito importante. Bom, com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Doutor Ricardo, doutor Maurício, agradeço muito a presença de vocês e agradeço também a sua companhia. Se quiser participar do nosso programa, é só enviar uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.